Olá, nós vamos ver aqui como escrever um número utilizando potência de base 10 como uma preliminar para você entender o assunto notação científica. Então, observe, nós já trabalhamos com a potência de um número real qualquer com expoente negativo. Nós sabemos, inclusive, a leitura. Então, aqui significa o inverso do quadrado de 10 ao quadrado. Então, como é que eu escrevo este número na forma de fração? 1 sobre 10 ao quadrado. Só que você sabe que 10 ao quadrado é 100. 10 vezes 10 dá 100. E este numeral, essa fração na forma de número decimal, é 1/100. Conhecimento que você já tem. Agora, observe aqui, a mesma coisa. O inverso do cubo de 10, o inverso de 10 ao cubo. Quanto é 10 ao cubo? 1 sobre 10 ao cubo é 1000. E este número na forma decimal? 1 milésimo. Eu quero agora que você perceba o padrão que existe entre a estrutura na forma, o número na forma de potência e o número decimal. Potência decimal. Existe uma relação, existe um padrão para sair direto dessa estrutura para esta? Você já deve ter percebido. Observe que este número vem de uma fração própria, portanto, resulta num decimal menor que 1. Então, o que significa, como é que eu faço para sair dessa estrutura para essa? Bom, eu já sei que o número é menor que 1, ele é 0, alguma coisa. Como o expoente é 2, eu vou ter duas casas decimais, duas ordens decimais. Décimo, centésimo, não é à toa que eu leio 1/100. De novo. 1 milésimo, 1 milésimo, décimo, centésimo, milésimo. Como essa potência de base 10 tem um expoente negativo, ela vem de uma fração própria, portanto, de um número menor que 1. O expoente não aqui, tomando o valor absoluto, não é 3, eu vou ter 3 casas decimais. Então, se eu coloco um exemplo aqui extra, 10 elevado a menos 5, e eu pedir para você sair daqui direto para a forma decimal, como expoente negativo, você já sabe que ele é 0, alguma coisa, ele é menor que 1. Em valor absoluto, esse expoente é 5, ou seja, eu tenho que ter 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou dar o decimal e vou pedir para que você direto encontre a potência de base 10. 1/10. 1/10, eu já sei, se o número é menor que 1, a potência de 10 tem um valor negativo. Uma casa decimal, menos 1. Aqui a mesma coisa, 0, o número é menor que 1. O expoente é negativo. Quantas ordens decimais eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 10 elevado a menos 4. Agora veja esses exemplos. Eu não tenho mais 1/100, não tenho mais 1 milésimo. Eu tenho 2 centésimos, eu tenho 7 milésimos. Conhecimento, pegando o conhecimento dos exemplos anteriores, como é que eu posso escrever esse numeral onde um dos fatores vai ser uma potência de base 10? Perceba. Eu posso escrever 2 centésimos desta forma, 2 vezes 1 centésimo? Pronto, conhecimento anterior. 1 centésimo, você não já sabe como é que escreve na forma de potência de base 10? 10 elevado a menos 2. O número é menor que 1, o expoente é negativo. Quantas ordens decimais? 2. 2, expoente menos 2. Como é que eu vou escrever esse? Eu sei que este é 7 vezes 1 milésimo. 1 milésimo. Se eu multiplicar 7 por esse valor, dá este numeral aqui. Como é que eu escrevo 1 milésimo na forma de potência de base 10? 7 vezes 10 elevado a menos 3. Ok? Vamos escrever esse 3 na forma de, esses 3 décimos na forma de produto, onde um fator é um número real, o outro é uma potência de base 10. Então, aqui, conhecimento anterior. 3 décimos, uma casa decimal. Eu já sei que se o número é menor que 1, é 0, alguma coisa. O expoente da base 10 é negativo, então aqui eu escrevo 3 vezes 10 elevado a menos 1. 2 milésimos é 2 vezes 10 elevado a... Quantas ordens decimais eu tenho? 3.
menos 3. Por que menos? Porque o número é menor que 1. 7 centésimos. 7 vezes 10 elevado a menos 2. Você já sabe por quê. Percebeu o padrão? Vamos lá. Uma ordem decimal. Ordem decimal é tudo que vem depois da vírgula. Então, aqui eu tenho uma ordem decimal, uma casa decimal. Então, é menos 1. 3 casas decimais, menos 3. 2 casas decimais, menos 2. Perceberam isso? Agora, nós vamos fazer o exemplo de lá. 200. Eu quero várias formas de escrever o 200 usando um produto entre um número real e uma potência de base 10. Então, por exemplo, 200 eu posso escrever simplesmente 200 vezes 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 é 1. 200 vezes 1, 200. 200 eu posso escrever assim, 20 vezes 10 elevado à primeira. 10 a primeira, 10 vezes 20, 200. Posso escrever 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Porque 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 100, 200. Perceba essas 3 estruturas. Uma delas é a que vai me interessar. 143 mil. Eu vou partir daqui. Eu posso escrever assim, ó. Por exemplo, tem várias formas, eu vou escolher algumas. Eu posso escrever 143 vezes 10 ao cubo, porque 10 ao cubo é 1000. 1000 vezes 143 dá 143 mil. Eu posso também escrever, por exemplo, 14,3 vezes 10 elevado à quarta. Por que 14,3 vezes 10 elevado à quarta? Se esta vírgula apareceu aqui entre o 4 e o 3, é porque você contou 4 ordens decimais. 1, 2, 3, 4. Por isso que fica 14,3 vezes 10 à quarta. Eu posso também escrever 1,43 vezes 10 elevado à quinta. Por que 10 elevado à quinta? Porque essa vírgula agora ficou entre o 1 e o 4. Ou seja, quantas ordens decimais até ela ficar nessa posição? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1,43 vezes 10 à quinta. Aqui não importa, você vai se preocupar em 386 inteiros e 5 décimos a partir da vírgula. Por exemplo, esse número eu posso escrever 38 inteiros e 65 centésimos vezes 10 elevado à primeira. Por que eu posso escrever isso? Porque esta vírgula se deslocou apenas uma ordem para a esquerda. Então, daqui ela passou para cá, uma casa, vezes 10 a primeira. Eu posso escrever também 3 inteiros e 85 milésimos vezes 10 elevado ao quadrado. Por quê? Porque ela saiu daqui, quantas ordens foram deslocadas? 2, passou para cá. Então, a partir de onde ela estava, você contou 2 ordens. Então, ficou 3 inteiros, 865 milésimos, vezes 10 ao quadrado. E dessas estruturas, quais são as que me interessam? Todas essas me interessam. E essas daqui me interessam. Esta e esta. Todos esses números que eu estou sinalizando, eles estão escritos em notação científica. Perceba que o número que não é potência de base 10, ele está escrito sempre entre 1 e 10. 1 e 10. 2, 1,43, 3,865. Estes números todos estão escritos na forma de potência de base 10. E agora eu vou dizer para você o que é uma notação científica, como é que eu reconheço se um número está escrito em notação científica e a sua importância.